E se do dia para a noite ninguém mais comesse carne? Nos bastidores dessa ideia existe uma teoria defendida por ambientalistas, veganos e ativistas em geral, a de que a carne é a grande vilã do planeta. E eles explicam: a carne vem de animais que comem nossos alimentos, que arrotam e com isso aumentam o aquecimento global, e ainda são mortos para que os humanos os comam. Mas será que essa história é tão simples assim? Afinal, se ninguém mais comesse carne, o que aconteceria com o campo, com as cidades, com as vacas, com o meio ambiente e com nós mesmos? E o que essa teoria dos ambientalistas não te contou sobre o mundo que existe por trás da carne? É o que você vai descobrir agora no Pura Teoria. Hoje em dia, parece que comer carne virou quase um ato político. Tem gente que já olha torto para o prato dos outros, como se o simples ato de comer um pedaço de carne estivesse diretamente ligado à destruição do planeta. São pessoas que pensam assim, que tratam a pecuária como vilã, seja por questões ambientais, culturais ou até por pressão das redes sociais. E com tanta informação espalhada por aí, é difícil entender o que é fato e o que é exagero. Então vamos falar sobre os mitos mais repetidos sobre comer carne e o que os dados realmente mostram. O primeiro mito é o da água. É fácil achar na internet a frase: para produzir 1 quilo de carne você gasta litros e litros de água. Pois é, esse dado existe, só que quase nunca vem com a explicação completa. De fato, são usados 122 litros de água não verde, aquela que não vem da chuva, para produzir 113 gramas de carne. Parece muito até você olhar para outros alimentos. Para produzir a mesma quantidade de amêndoas na Califórnia, por exemplo, são necessários 1.097 litros de água doce, quase 10 vezes mais. E ninguém julga o leite de amêndoa no café da manhã, certo? Além disso, cerca de 94% da água usada na produção de carne bovina no Brasil vem da chuva. Ela cai do céu, alimenta os pastos e entra no ciclo natural. Não é a mesma coisa que irrigação ou captação direta de rios, como muita gente imagina. Outro argumento muito comum é o de que a comida que damos aos animais poderia alimentar bilhões de pessoas. Esse número vem de um cálculo genérico que ignora um ponto essencial: 86% do que os animais consomem não são comestíveis por humanos. São cascas, folhas, palha, capim, bagaços, restos de colheita, tudo que a gente jamais colocaria no prato, mas que o boi transforma em proteína de alto valor nutritivo. Mesmo dentro dos 14% restantes, a maior parte vai para porcos e frangos. Quando o assunto é gado, cerca de 90% da alimentação é formada por coisas que o ser humano não aprova. Ou seja, estamos transformando o que seria lixo agrícola em alimento de alta qualidade. Em vez de desperdício, o que existe é reaproveitamento. Em vez de competição entre comida de gente e comida de animal, o que a pecuária promove é uma conversão inteligente de recursos. Outro clássico, o tal arroto da vaca. Bonito. Muita gente acredita que ele é o principal vilão do aquecimento global. Mas a verdade é que as vacas representam cerca de 2% das emissões globais de gases do efeito estufa. Enquanto isso, o transporte responde por 28,5%, a eletricidade por 28,4% e a indústria por 21,6%. E tem outro ponto que raramente entra na discussão. O metano emitido pelas vacas se transforma em carbono em cerca de 10 a 12 anos. E esse carbono é reabsorvido pelas plantas, que são comidas pelas vacas. E o ciclo recomeça. É bem diferente de queimar combustível fóssil, que joga carbono novo na atmosfera. Em outras palavras, manter o número de vacas não gera aquecimento adicional. Já manter o número de carros, sim. E aí vem aquela moda de artistas pedindo para ninguém comer carne durante um dia da semana. Mas isso não passaria de um gesto simbólico, sem nenhum impacto no planeta. O que realmente causa impacto é o desperdício de cerca de 1/3 de toda a comida produzida no mundo. Se o desperdício fosse um país, seria o 3º maior emissor de gases de efeito estufa, perdendo só para a China e os Estados Unidos. E esse desperdício está em todos os tipos de alimentos. Por isso, ao invés de um dia sem carne, uma proposta bem mais eficaz seria todo dia sem desperdício.
No fim das contas, muita gente repete frases de efeito, mas poucos param para entender o ciclo completo dos alimentos. O que comemos, de onde vem, como é produzido e o que acontece com o que sobra. A carne virou vilã de um enredo simplificado para um problema que é, na verdade, muito mais complexo. E o pior, enquanto a gente debate o que vai no prato do vizinho, a comida boa, fresca e completa continua indo para o lixo. O que os ativistas defendem como salvação pode, na prática, ser o gatilho de um colapso ambiental e social que ninguém está preparado para enfrentar. Quando se fala em pecuária, a primeira imagem que vem à cabeça costuma ser essa aí. Mas esse universo vai muito além do pasto e muito além da carne. Pecuária também é leite, ovo, peixe, porco, bode, frango, carneiro, ovelha, mel. E é também tudo aquilo que a gente nem associa diretamente aos animais, mas que só existe por causa deles. Vamos focar em bois e porcos apenas, para o vídeo não ficar muito longo, porque afinal a lista é grande. E aqui no Brasil quase tudo é aproveitado dos bois, vacas e porcos. Do couro às vísceras, dos ossos às gorduras, tudo é transformado. Quer ver? A gelatina, aquela mesma com gosto de infância, é feita a partir do colágeno dos tecidos dos bois e porcos. O perfume caro que fixa na pele? Muitos deles têm sido fixados com ácidos biliares bovinos. Aquela cápsula do seu remédio é feito com base animal, assim como vários cosméticos, cremes, hidratantes, corantes, fertilizantes e até filmes fotográficos. Os ossos são usados na produção de fertilizantes, no artesanato, rações e outros produtos. Já deu para perceber que a lista de produtos derivados da pecuária é maior do que a maioria imagina. A insulina, por exemplo, foi originalmente produzida a partir do pâncreas de porcos e bois, embora hoje seja principalmente sintetizada por método biotecnológico. Além da insulina, muitos medicamentos são desenvolvidos a partir de substâncias extraídas de animais. Hormônios, enzimas e compostos bioativos usados em tratamentos médicos. Os porcos, por sinal, são aliados em muitas pesquisas que envolvem transplantes de órgãos em humanos. A gente consome couro, lã, lanolina, ácido hialurônico, produtos para cabelo, remédios e até biocombustíveis com base animal. Tudo isso para entregar saúde, beleza, energia e tecnologia. E se a gente for falar de economia, aí o impacto é gigantesco. Mas antes disso, que tal curtir o vídeo agora mesmo? Em 2024, a pecuária brasileira movimentou mais de 347 bilhões de reais, segundo o IBGE. Isso significa quase 1/3 de todo o valor produzido pelo agro no país. É uma força produtiva que gera milhões de empregos, principalmente nas regiões rurais, onde pequenos e médios produtores sustentam suas famílias com a criação de animais. E boa parte do que chega na nossa mesa vem de pequenas propriedades. E o mais importante, a maior parte dessa produção não vai para fora do país. Cerca de 71% da carne bovina produzida no Brasil é consumida aqui mesmo. O famoso churrasco no fim de semana, o almoço com bife, a marmita do dia a dia, tudo isso depende de uma cadeia produtiva que começa no campo e movimenta bilhões até chegar no seu prato. Hoje, a maior parte do gado brasileiro ainda é criada no sistema extensivo, ou seja, no pasto. O Brasil consegue produzir mais carne com menos espaço do que antes, graças a avanços em genética, nutrição e manejo animal. O agro é, acima de tudo, tecnologia. A questão é que, enquanto muitos enxergam a pecuária com desconfiança, o que existe na prática é um setor que está em constante transformação, com mais eficiência, mais ciência, mais inovação. Tudo bem se você não gosta de carne, mas não faz sentido parar de comer carne por causa dos coitadinhos dos animais ou do planeta. O problema talvez seja que a gente olha só para o bife no prato e esquece de todo mundo que existe por trás dele. Diante de tudo isso, como seria o mundo se todos parassem de comer carne? Agora que você já sabe o que é produzido a partir dos animais bovinos e suínos, pense por um instante em tudo que desapareceria se ninguém mais comesse carne. Açougues fechando, prateleiras vazias nos supermercados, a feijoada de domingo cancelada, o churrasco de aniversário virando salada. Mas a ausência da carne vai muito além da comida. Medicamentos sumiriam, cosméticos também. Produtos industrializados teriam que ser reformulados.
e uma cadeia inteira de produção, trabalho e cultura desmoronaria de um dia para o outro. Porque deixar de comer carne não significa apenas não comprar mais bife, significa encerrar a criação de animais para abate. Porque quem manteria vacas e porcos sem retorno financeiro? E tem mais, as outras utilidades desses animais não absorveriam nem de perto o mercado que hoje é sustentado pelo consumo de carne. Mas se o arroto da vaca é o problema, então vem a pergunta incômoda: o que fazer com todos os animais vivos? Seriam mantidos em abrigos como cães e gatos? Quem pagaria por isso? Soltos na natureza, desequilibrando ecossistemas? Abatidos em massa justamente por não terem mais função? Ou simplesmente deixados à própria sorte, sem manejo, sem cuidado, sem alimento? Aí sim, os animais seriam dignos de pena. O impacto ambiental disso seria brutal. Um acúmulo desordenado de animais poderia causar desequilíbrios ecológicos, proliferação de doenças e aumento de predadores em áreas naturais. As raças domesticadas, selecionadas ao longo de séculos para viver com o ser humano, não conseguiriam sobreviver por conta própria. Aos poucos, os animais de criação sumiriam da paisagem. E essa é só a primeira camada do problema. A consequência imediata seria o colapso econômico de pequenos e médios produtores. Milhares de famílias que vivem da pecuária, especialmente no interior, perderiam sua fonte de renda. E com elas, municípios inteiros que giram em torno dessa atividade entrariam em crise. O resultado? Um êxodo rural em massa. Muita gente deixando o campo em busca de emprego nas cidades, pressionando ainda mais os centros urbanos. E o que dizer da cultura? O fim da carne seria também o fim de tradições. O churrasco do sul, o bode do sertão, o leitão à pururuca de Minas. Festas, receitas, encontros de família, costumes que não são só culinários, são identitários. É o sabor que une gerações, que conta histórias, que marca momentos. Sem carne, muita coisa perderia o sentido e nossa saúde seria abalada sem a proteína animal. Ficaríamos dependentes de suplementos vitamínicos para sobreviver. Qual o custo, inclusive humano, de tudo isso? O problema não está na carne, está no desperdício e nas soluções simplistas para problemas complexos. Por fim, defender a carne não é fechar os olhos para o futuro, é reconhecer a importância de inovar, de produzir melhor, de cuidar mais e de consumir com consciência. E aí, você já tinha parado para pensar no caos que seria se o mundo decidisse eliminar as vacas de uma vez por todas? Escreva aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, está esperando o quê? E se você quer saber sobre as teorias que fizeram as pessoas deixarem de tomar banho no passado e as que estão surgindo agora para tentar afastar de novo o povo do chuveiro, clique no link que está aparecendo aí na tela. Eu sou Cíntia Neves, do canal Pura Teoria. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!